Bora lá, fiel, para mais um vídeo do nosso timão e hoje vamos reagir às últimas notícias do Corinthians nesse sábado e tudo sobre o confronto desse domingo contra o Santos às 4 horas da tarde. Rapaziada, nos treinamentos da semana, a gente estava vendo a evolução do Yuri Alberto e do Caio César, juntamente. Bom, pessoal, nos treinamentos da semana, a gente estava vendo a evolução, né, da transição física do Yuri Alberto, do Caio César, do Matheus Pereira, jogadores que estavam lesionados, que não foram relacionados nessa última partida do Corinthians sobre o Coritiba, mas que poderiam voltar no clássico contra o Santos. O Matheus Pereira tem mais chances de ser relacionado e, inclusive, acho que é uma tendência que ele seja, mas Yuri Alberto e Caio César seguem de fora. O Yuri, ele mesmo confirmou num evento lá em São José dos Campos, quando perguntado, de que ele seria relacionado apenas no jogo contra a Chapecoense na próxima quinta-feira, ou seja, na semana que vem. Existe uma precaução, ele está completando um mês da sua lesão muscular de grau 2, e a gente sabe que essa lesão ela demanda um tempo de 4 a 6 semanas para voltar, então ele está realmente dentro do prazo, é que a gente sempre espera um Yuri voltando antes do normal. E como ele já está treinando com bola tem uma semana, a gente imaginou que ele pudesse já contra o Coritiba ser relacionado, isso não aconteceu. E então, quando isso aconteceu, a gente pensou, bom, então contra o Santos ele joga com certeza. Também não vai acontecer, dito pelo próprio Yuri Alberto. E o Caio César da mesma maneira. Então os dois devem retornar apenas diante da Chape. Se tem alguém para voltar, talvez seja o Matheus Pereira no meio campo. E aí a gente já monta essa escalação. O André Carrilho, ele perdeu 2 dias de treinamentos, participando de uma atividade apenas na parte interna do CT, por conta de uma espécie de fadiga. O Carrilho, ele teve um ano muito conturbado, 2025, ele retorna, consegue ter uma sequência, mas ainda assim num nível físico bem abaixo, né, do que a gente já acompanhou do André Carrilho, né, um jogador tão importante desde que chegou ao clube. E agora, mais uma vez, né, a gente vai ter que se acostumar com essa rotina, são jogadores acima de 30 anos, jogando de 2 dias e meio em 2 dias e meio, aí não tem como, você não tem período de recuperação, por isso que é importante você ter um elenco um pouquinho melhor, e as lesões elas foram consequências de uma sequência de 9 jogos no mês de fevereiro, não tinha como ser diferente. Mas é claro que as atuações elas também não estão recomendando, seja pelo aspecto físico ou técnico, eu já vou entrar nessa questão. Vou tentar projetar o time, porque me parece que vai ter mudanças. O Hugo Souza vai ser o goleiro, nas laterais o Mateuzinho e o Matheus Bidu, na dupla de zaga o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, até aí tudo certo. Eu colocaria, e acho que é uma tendência até, que o Rodrigo Garro vá para o banco de reservas. Ele não jogou bem contra o Coritiba, ele não vem jogando bem, e ele não se dá bem, ou não tem se dado bem com o Bidon no time. Acho que essa é uma avaliação que está acontecendo, de que Garro e Bidon não podem jogar juntos. Porque você mata o principal do Breno Bidon, no seu melhor momento do ano passado, e também o Bidon acaba matando o Rodrigo Garro. Eles são características diferentes, mas você precisa ter uma dinâmica de meio diferente. O Garro não está tecnicamente, individualmente, no seu melhor momento. Então, nesse aspecto, ok você ter um jogador como o Garro para segundo tempo, para uma bola parada, para um chute a média distância, para entrar descansado, e aí, dentro de um nível físico, jogar numa alta intensidade durante, 30 minutos, tá bom, faz parte. A gente precisa entender novos cenários, né? Que é o que está acontecendo nesse momento. O Garro não está na sua plenitude física e, por consequência disso, não está na sua plenitude técnica. Então, eu priorizaria Breno Bidon como meio armador do time e deixaria o Garro para segundo tempo. Tá tudo certo, gente. Você precisa de 15 jogadores no nível bom para mudar o jogo no segundo tempo. São 5 trocas. Eu não me oporia a isso. Meio campo. Se o Matheus Pereira estivesse condições 100% para começar o jogo, para mim ele seria o titular. E nessa parte eu concordo aí plenamente com o Chico Garcia. Acredito que o Rodrigo Garro, desde o ano passado, após aquele acidente que ocorreu com ele, ele não voltou a ser aquele Rodrigo Garro de 2024, um jogador que era imprescindível, um dos melhores do time, que dificilmente iria para o banco de reservas, mas desde o ano passado, assim como nesse início de ano, ele não tem conseguido render aquilo que os torcedores esperam dele e até mesmo o que ele espera dele. Um jogador que é muito técnico, mas ultimamente não tem conseguido render e não tem conseguido atuar na melhor forma física dele, de qualidade técnica e tanto de fluir o jogo dele.
primeira função no meio-campo hoje, respeitando o momento técnico dele e o do Ranieri, que não é dos melhores e que tinha aí um problema no tornozelo, então talvez isso até o tenha prejudicado. Eu abriria o meio-campo com o Matheus Pereira, faria Alan, André e Breno Bidon. Esse seria o meio-campo, com o Memphis e o Guinegão no ataque. Ou o Vitinho, enfim, pode escolher. Esse seria o meu time. Agora, o Matheus Pereira não tem condições de começar, Ranieri, Alan e André, com Breno Bidon na meia armação. Esse seria o time para encarar o Santos no próximo domingo, né, dependendo das questões físicas que vão acabar escalando o time. O CT Joaquim Grava recebeu cerca de 15 torcedores organizados, de várias torcidas organizadas, né? Você tem a Pavilhão 9, tem a Gaviões da Fiel, tem a Fiel Macabro, são 5 no total, camisa 12, vou esquecer de alguém aqui. Mas enfim, foi uma visita, eu sei que isso é praxe no Corinthians, é institucionalizado, eu não concordo muito, mas sei que no Corinthians isso acontece. Não concordo muito porque eu sei da importância das organizadas, eu reconheço a importância delas, inclusive politicamente dentro do clube. Não estou aqui para condenar algo que existe, algo que funciona e algo que é institucional já dentro do Corinthians. Mas eu tendo a não gostar desse tipo de coisa, né? A cobrança faz parte. Você que está aqui assistindo o vídeo, provavelmente você está insatisfeito com o momento que o time está vivendo. As atuações recentes, elas não recomendam. Tá tudo certo. Eu só não concordo com esse tipo de pressão. Mas, repito, é algo que acontece no clube, então cabe a mim respeitar. Essa visita, ela foi, inclusive com uma nota emitida pela Gaviões da Fiel, que é a principal organizada, foi visando cobrar pela postura do elenco, pela postura do time nos últimos jogos. E aí, nesse aspecto eu concordo, não exatamente com a forma, né, mas com a cobrança, com o mérito da cobrança. Você não pode aceitar apatia. Questão técnica, que o adversário foi melhor, ok, eu acho que isso é do jogo, é do futebol, e o torcedor do Corinthians, como ninguém, sabe que o Corinthians não é feito apenas de vitórias. Você está lá pelo clube, não necessariamente por resultados. Algo que o torcedor ele não admite é falta de entrega. É jogador dando passe para o lado, caminhando em campo. Isso é inadmissível. E isso aconteceu diante do Coritiba depois de 12 dias sem jogos. 12 dias apenas de treinamentos. Então, só que isso vem somando com uma insatisfação que vem desde a eliminação para o Campeonato Paulista, da maneira como o time atuou contra o Novo Horizontino, da maneira como classificou diante da Portuguesa, que é uma equipe de Série D do Campeonato Brasileiro, da maneira como aconteceu. Então, a insatisfação, ela não é de agora. Ela culmina numa eliminação do estadual, vendo o arquirrival ganhar um título que o Corinthians detinha pelo título do ano passado, e depois a volta para o Campeonato Brasileiro da maneira como aconteceu, perdendo em casa para o Coritiba, que é um time que tem o seu mérito, mas veio da Série B e tem suas limitações e acabou engolindo o Corinthians dentro da casa alvinegra. Isso realmente não pode acontecer. Por isso a cobrança foi nesse aspecto. O Matheus Bidu, inclusive, que conversou com os jogadores conversaram com o Matheus Bidu, com o Garro, com o Memphis. Segundo a nota, o Garro e o Memphis admitiram uma queda técnica individual e prometeram uma melhor resposta no jogo contra o Santos. O Matheus Bidu se desculpou da declaração que ele deu, polêmica realmente, dizendo que o torcedor tem direito de cobrar, mas não pode esquecer o que eles haviam feito ainda nos últimos tempos, aí com os 2 títulos, né, a Copa do Brasil e a Supercopa. Irmão, você joga no Corinthians, né? Então, bem-vindo. Não adianta nada. E ok, foi legal, a gente valorizou. Você jogar da maneira como jogaram contra o Flamengo, inclusive, ganhando o título. A Copa do Brasil, tá tudo certo. Mas isso não pode significar, e a fala dele parece que simboliza isso, uma acomodação, uma zona de conforto. Você não pode simplesmente, por conta desses títulos recentes, pensar que já cumprimos o nosso papel. Repito, você joga no Corinthians. Então, aí não. O resultado pode não vir. Agora, você achar que tá tudo bem, que você ganha 6 meses de crédito por conta disso, esqueça. Corinthians tem torcida, tem investimento, tem história, tem tradição, tem pressão. Você que joga no Corinthians deveria saber. Ele pediu desculpas para os torcedores em relação a isso, tá bem? E aí, a gente vai para o último ponto do vídeo,
que é uma pressão que começa devagarinho a ocorrer em relação ao trabalho do Dorival Júnior. De antemão, eu já digo para vocês aqui, separando a opinião da informação, eu digo para vocês que é completamente descabido, na minha opinião. Eu sei que muita gente concorda, eu sei que muita gente quer a cabeça do Dorival não é de hoje e que ele acaba se sustentando por resultados, né? O Dorival, por muitos, já teria sido mandado embora, mas aí ele foi ganhando, né? Ele ganhou uma Copa do Brasil, ele foi avançando, ele eliminou o Palmeiras, ele ganhou a Supercopa e aí ele vai ganhando sobrevida, para muitos. Eu discordo frontalmente dessa pressão, porque exatamente pelos resultados. O Dorival já deu resultados ao Corinthians. E os resultados, eles não vieram por acaso, eles vieram por trabalho. No momento de muita dificuldade, de transfer sem poder contratar, de muitos problemas, em que ele resolveu. Ele encontrou soluções, que eu já cansei de falar aqui. A dupla de zaga hoje é uma insistência dele, com a chegada do Gabriel Paulista, fixando ao lado do Gustavo Henrique. O crescimento dos laterais é trabalho do Dorival. Um meio-campo diferente, com o Breno Bidon sendo meio armador, é obra do Dorival. O André, como titular, que ele foi buscar na base, é obra do Dorival. Ele tem inúmeros serviços prestados nesse, sei lá, quase um ano de Corinthians. 8 meses, 10 meses, sei lá, não sei exatamente o tempo, mas já tem um bom tempo de trabalho, em que ele superou muitas adversidades, foi campeão e recebeu reforços esse ano que muitos nem estrearam ainda, né? O Zaccaria jogou 15 minutos e o Lingard, por exemplo, nem estreou. O Memphis está numa fase técnica terrível, o mesmo vale para o Rodrigo Garro, o Yuri machucou de novo. E ele também, é fato, falei isso no último vídeo, não conseguiu encontrar soluções para o ataque na ausência do Yuri. Isso é um fato e é um problema e é uma crítica que deve ser feita a ele. Agora, mandar embora por conta disso... eu acho que a gente está meio que num surto coletivo dentro do futebol brasileiro. É o Felipe Luiz que, né, depois de um 8-0 é mandado embora. É o Hernan Crespo que, líder do Brasileiro, é mandado embora. Porque, assim, as diretorias elas chegam num ponto em que a questão técnica ela é subjetiva. Só que, na minha opinião, isso deveria ser o primordial. Mas, enfim, agora indo para a informação. O fato Dorival sim está sendo pressionado internamente. Informação do Fábio Lázaro, do Portal UOL. O Samir Carvalho também trouxe essa informação. O Samir trouxe até uma possibilidade de um técnico já substituto. Eu já vou falar sobre isso. Mas o Lázaro, ele trouxe um relato muito interessante, cara. E realmente isso é verdade. As declarações do Dorival a respeito do volante André, é óbvio que elas não repercutiram bem. E aí você soma isso, porque naquele momento o torcedor ficou do lado do Dorival. Pô, o Dorival defendeu o patrimônio do clube, defendeu o André, beleza. Só que no momento em que ele fala isso, contrapondo uma vontade da direção, naquele momento, direção você, né, coloca Marcelo Paz e Osmar Stabile. Somando a isso resultados ruins e desempenhos ruins, aí a avaliação interna ela passa a não ser tão positiva. Do tipo, ele ganhou um tamanho pelos títulos que ele conquistou, ele está pedindo reforços publicamente, dizendo que todo mundo que está chegando é apenas uma reposição, que ele precisa de muito mais. O Dorival nunca fez isso na vida, mas no Corinthians ele faz. E ele conquistou isso, porque ele botou um título de expressão, 2, aliás, dentro do clube. E aí você ganha tamanho. Isso incomodou pela maneira como ele se portou nas coletivas. Pela sinceridade extrema, digamos assim. E aí você vem com desempenho ruim contra a Portuguesa, desempenho ruim contra o Novo Horizontino, eliminação e a derrota para o Coxa. Então, os 4 jogos sem vencer, da maneira como o time vem jogando, mesmo com esse tempo para treinar, colocaram uma gotinha a mais nessa pressão interna, nem tanto externa, que o Dorival Júnior vem sofrendo. Isso é fato. Isso está acontecendo. Eu discordo, mas está acontecendo. Se ele perder para o Santos... é sinal que ele vai ser demitido? Acho muito difícil. O Dorival ele tem um crédito. Então, por mais que a pressão já comece a existir, obviamente, se ele emendar uma sequência de 2, 3 derrotas com desempenho terrível, ele não vai resistir. Porque aí a pressão externa vai ser muito forte a ponto da interna ter que ceder. Se ele conseguir se recuperar desse momento de instabilidade, e o Dorival ele ganhou esse crédito, de enfrentar uma oscilação
e ter tempo para se recuperar. Então o Dorival vai conseguir ou vai poder conseguir fazer isso. Se ele não conseguir é outra coisa. Aí a gente vai falar daqui 2 semanas, a gente conversa de novo. Por enquanto, a pressão ela começa, tem uma fagulha lá, mas não a ponto do Dorival cair entre hoje e amanhã. Isso não vai acontecer. No futebol tudo é possível, tá, gente? Mas a informação que eu tenho é que, no momento, não. Tá? Perdeu pro Santos, a gente volta a conversar. Não acho que caia mesmo com derrota. Tomou um 4-0. Ainda acho que não cai. Mas aí eu já começo a perder o controle, né? Já começo a perder porque a gente não sabe como a pressão externa pode convencer o ambiente interno do Corinthians, que já começa a olhar para o Dorival com outros olhos, tá? Então esse é um ponto. Segundo, o Samir já coloca o Cuca como uma possibilidade. De tudo que eu ouço a respeito do nome do Cuca, com as pessoas que eu converso, todo mundo me nega veementemente. As frases que eu ouço, que eu sempre ouvi sobre o Cuca no Corinthians não precisamos disso. Porque, embora todo mundo entenda o Cuca como um bom treinador, trazer o Cuca gera uma complicação no extracampo, que o clube precisa resolver, por todo o histórico que eu nem preciso citar. Então, não é cogitado o nome do Cuca, até onde eu sei. Bom, fiel, essas foram as notícias de hoje. Já peço que você se inscreva no canal e deixe aí também nos comentários o que você achou da provável escalação do Corinthians para o clássico contra o Santos e se você é a favor ou não da demissão do técnico Dorival Júnior. Valeu, fiel!